Olá, muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Observador do Observador, no qual, através da minha própria experienciação da vida, do que me acontece, do que me aconteceu, do que vai surgindo e vai fluindo, trago a perspectiva de quem passa pelas coisas, de quem reflete sobre as coisas, de quem sente naturalmente e de quem observa, questiona, põe em causa, num processo natural, de melhoria contínua, de encontrar espaço, talvez seja de paz, talvez seja de uma consciência tranquila, talvez seja de amor. Sim, alicerçado na verdade, nesta procura da verdade, ou no que para nós é verdade naquele momento. E também da perspectiva do observador, do próprio observador, numa macroconsciência do efeito sistémico de cada ação, de cada acontecimento. Não só no ator, no observador, mas também na humanidade, do planeta, na influência e interação energética, tudo. Esta é a proposta, esta é a tentativa. E hoje, neste episódio, a solo, trago duas situações que me tocaram especialmente neste mês, por um lado, e naturalmente a partir daí vamos explorar o que é que pode ser, o que é que poderia ser. Antes disso, antes de evocar essas duas situações pelas quais fui vigarizado, ou pelo menos me senti vigarizado, que é algo mais rigoroso de dizer, vou partilhar que me lembro das 7 vezes em que menti aos meus pais. Algo como introdutório para chegarmos aos temas específicos, ou melhor, às situações específicas que me ocorreram. As 7 situações que eu menti aos meus pais foram precisas. Foram precisas para eu passar pela sensação de lhes ter mentido. E estamos a falar de situações na infância e na adolescência, como ter roubado um chocolate do supermercado e a minha mãe ter descoberto o chocolate, porque eu deixei, quando saí com ela do supermercado, deixei o chocolate no banco do carro para ele não derreter no meu bolso, e depois saí do carro e o chocolate lá ficou. E ela perguntou-me, como é que tu pegaste num chocolate do supermercado? E eu disse que não. Como assim? Talvez com 10 anos, como assim? Na minha inocência achava que podia ser outra história qualquer. Quando também uma vez fui sair com uma namorada, já estamos a falar de uma fase mais adulta, talvez com 17 anos, e menti, porque sabia que a resposta que eu ia dar não me ia ser autorizada, ou ia ser recriminado, e não ia poder fazer essa experiência. Uma vez numa nota, também escolar, que menti para proteger um primo, e depois acabei por revelar, porque fui descoberto rapidamente.
E o mais importante do que percorrermos as 7 mentiras é que a sensação que me provocou nunca mais consegui esquecer. E daí resultou uma firmeza, uma convicção. Uma das maiores forças de viver em verdade que me trouxe também a este caminho de encontros com a verdade, a exploração da verdade, partilha da verdade. No fundo, este podcast é uma manifestação direta de todos esses acontecimentos. Pois a verdade traz vulnerabilidade, traz a exposição. E talvez seja isso que afasta muita gente. E é ok. É ok. Aliás, faço aqui outro parênteses. No outro dia um amigo perguntava-me: tu consideras-te rígido em algo? E eu disse: talvez sim, talvez na partilha da verdade. Isto é mesmo recente. Talvez na partilha da verdade. Porque fui percebendo que nem sempre é preciso partilhar toda a verdade. E isso tive que desconstruir. Porque estava demasiado assente nesse pilar de que a verdade é para ser partilhada, é para ser vivida, é para ser entendida em conjunto, nomeadamente quando envolve outras pessoas. E fechando parênteses, trago também essa sensação de mentir aos pais como algo que me fez pensar, sentir e tomar consciência de que este é que foi o fator mais forte. E eu não quero ter esta sensação nunca mais na vida. E foi isto que me foi acontecendo e que me aconteceu a uma determinada altura em que foi, eu não quero ter esta sensação de saber que estou a mentir nunca mais na vida. Claro que na altura dos 20, 30 anos levei isto um pouco ao limite, então contava demasiado. Contava tudo aos meus pais em primeira mão, contava demasiado da minha vida. E agora chegamos aqui. Por isso é que eu fiz o parênteses. Chegando aqui, talvez alguma flexibilidade seja recomendável. Porque muitas vezes não há entendimento de quem está a escutar a nossa própria verdade. Pode ser difícil, pode ser mesmo desinteressante, e nós, a maturidade também nos dá isto, também nos dá, ok, vai até onde o outro está disposto, vai até um ponto de encontro e de comunhão em que todos os envolvidos estão dispostos a ir. Naturalmente que os círculos de meditação que participo e que também oriento ou facilito ajudaram-me muito a perceber isto. A perceber que pode haver partilha e há partilha, mas o suporte é até um determinado ponto. Muitas vezes é mais difícil para quem ouve do que para quem partilha. E também temos de ter isso em consideração. Não vamos partilhar tudo porque precisamos se quem está ao nosso lado não tem entendimento, maturidade, sustentação de força dentro de si ou estrutura para lidar com o que ouve. E eu passei por isso. Passei por isso com os meus pais, passei por isso com família, passei por isso com amigos. Naturalmente, a ver as pessoas a fugir rapidamente da situação, a querer camuflar, a querer sair dali imediatamente, e é ok. Demorei algum tempo a acolher
a acolher essa não procura, esse não enfrentamento da verdade, tal como eu tento fazer. Não tem que ser essa via vivida de forma tão veemente como eu. Percebi isso, observando, notando, porque por vezes promovia separação. Quando o encontro com a verdade e com o amor, a união, é de união. É de união, é essa a proposta. É para intimidade, é para partilha, é para comunhão, é para que não haja separação. É para nos transcendermos a nós mesmos neste encontro com a verdade. Sim. O que cada um faz e está disposto a ir é um caminho. E esse caminho deve ser tido em conta. Ou cai, como falávamos agora, talvez num egoísmo, numa expressão umbilical, egóica até, encapuçada nessa verdade absoluta que pode ser erudita, que pode ser muito um valor muito bem sustentado. Então surge também que fundir os valores, podemos denominá-los mais abstratos, mais intangíveis, como verdade, amor, liberdade, tem que ser, é uma arte fundi-los com o plano terreno da comunicação, da partilha e do envolvimento em relação. É uma arte que estou ainda a desenvolver naturalmente. E que bonito. Que bonito que é quando olho e vejo a forma como vou dançando, como ela se vai alterando no ecossistema em que me movo, no organismo em que me movo e com o qual me relaciono diariamente, incluindo aqui, com quem escuta, com quem partilha. E falando nos valores, nesses valores, princípios de vida que fomos educados através da família, educacionais, culturais, é muito interessante perceber o quanto eles nos afetam, o quanto eles nos implicam e implicam as nossas ações e o que nos move e o que nos rege as decisões e a forma como estamos na vida. Porque, por exemplo, voltando à questão da verdade, ou a questão do amor, ou a liberdade, o contexto onde crescemos, onde vivemos, tem bússolas diferentes. E esta perspectiva é muito interessante de ver. O que nos remete para o teu critério de verdade, o teu critério de amor, o teu critério ou ambição, ou expectativa, ou caminho de verdade, amor, liberdade, que é normalmente a tríade pela qual eu me movo e que nutro através da meditação, das práticas que oriento, dos cursos. A questão dos valores noutro país, noutra família, noutra circunstância cultural, histórica, noutro contexto económico, social, são diferentes. Não é absoluto. O caminho não tem que ser uma verdade absoluta, um amor absoluto, uma liberdade absoluta. Então o meu caminho não tem que ser reconhecido pelos outros. Não tem que ser entendido, nem tem que ser partilhado.
Eu quando assistia a alguma inverdade, alguma situação de inverdade, diria até injustiça associada, uma das expressões que eu costumava referir era: ok, mas é aquela pessoa que vai ter que lidar com o peso da consciência até ao fim dos seus dias, até ao último suspiro. Nós fazemos a nossa parte, nós mantemos-nos centrados. Nós não nos deixamos, não nos perdemos, não nos deixamos fugir para algum jogo, alguma traição da nossa própria mente, que pode estar desesperada por algo e que nos pode atraiçoar no que respeita a estes valores. E algo de novo se tem revelado também com esta procura, com esta partilha. É que esse peso na consciência muitas vezes não existe. É uma ilusão que eu próprio tinha. Aquela pessoa vai ter o peso da consciência desta atitude dela, vai ter que lidar com... Ela é que vai ter que lidar com isso. Ela é que vai ter que o carregar, esse fardo. Mas a questão é, não há peso da consciência se a pessoa não tiver os valores instalados. Se essa pessoa não tiver valores de verdade, honestidade, solidariedade instalados, sejam intrínsecos, sejam desenvolvidos, ela não vai ter esse peso na consciência. Vai dormir bem na almofada. Isso foi algo novo também. Que eu percebi. Há quem possa lidar e dormir bem na almofada, pousar bem a cabeça na almofada, usando expressões mais tradicionais. Há quem consiga fazê-lo, mesmo carregando, vamos chamar, alguma culpa. E mesmo assim consegue. Mas há quem nem sequer tenha essa noção de culpa, de peso, de fardo. Não há. E a nossa procura de encontro com a verdade que fazemos na vida e também em termos práticos e formais através da meditação, porque é sempre trabalho de consciência. E é aí que estamos. Quando falamos de verdade, falamos de consciência. E ao nível mais terreno, falamos de ética. Quando falamos de dinheiro especificamente, chegando aos exemplos pelos quais eu me senti vigarizado 2 vezes este mês, estamos a ir a um caminho que envolve a ética. E a ética é muito mais do que integridade, respeito, empatia, solidariedade. É uma sensação interna, e tocamos aqui no primeiro ponto que foi as sensações de quando menti aos meus pais, é uma sensação interna que não nos permite fazer de outra forma. É mais forte do que nós. E o trabalho de consciência que desenvolvemos toca aí, toca nesse ponto e assenta nesse ponto. É mais forte do que nós. Nós deixamos de conseguir fazê-lo de outra forma, porque se o voltarmos a fazer, se voltarmos a pôr isso em causa, a sensação que nos vai transmitir, que nos transmite, é: eu não quero nunca mais voltar aqui. Da minha responsabilidade, do que eu consigo atuar, onde consigo atuar, eu não quero nunca mais voltar aqui. A ter esta sensação de que atraiçoei a minha própria integridade enquanto ser que respeita tudo e todos, que é horizontal com tudo e todos e que tenta encontrar esses limites do que tem que ser protegido, tem que ser adquirido, que não é à custa. A lei universal diz-nos que algo é sempre à custa de outro algo. E nós tentamos trazer aqui que faz parte, é o ciclo.
Para comermos um animal, estamos a sacrificar o animal. Agora trazemos o máximo de consciência a isso. Para comermos um fruto, estamos a sacrificar o fruto. Para pegarmos de uma flor, de uma árvore, estamos a sacrificar. O convite é sempre: esta é a forma mais consciente e mais respeitosa que eu consigo fazê-lo. Por exemplo, um animal, deixá-lo livre e honrá-lo todo o ciclo da sua vida. E honrar todo e cada bocado do seu corpo que foi sacrificado como alimento. Por exemplo. E trazemos esta questão permanentemente. Esta é a forma mais consciente que eu posso sacrificar algo para a minha própria sobrevivência? E quando se fala de verdade, ética e relação comercial, mercantilista, negocial, também isto aqui toca a nossa consciência. Não há algo que separe o nosso consumo do planeta de outros seres, a invasão, a aquisição, a sobreposição sobre outras espécies, do que também uma relação comercial e que envolva dinheiro com outros humanos. Quando desenvolvemos consciência, cada ato, somos convidados a olhar para cada ato desta forma. Consumo de água, consumo de eletricidade, qualquer consumo, qualquer sacrifício neste sentido lato e muito objetivo em simultâneo merece ser questionado momento a momento. Porque nós tomamos decisões, nós consumimos momento a momento, nós fazemos ações momento a momento. Tocando nos dois fatores pelos quais eu fui vigarizado, e agora corrijo novamente, eu me senti vigarizado e filo de propósito. Esta correção novamente aqui e agora. Um caso foi um acidente de automóvel que tive e que as pessoas, testemunhas, os envolvidos estão a mentir sobre as circunstâncias do acidente para se livrarem da sua responsabilidade. E no meu caso, o carro foi para a sucata, envolve alguns milhares de euros, é o valor de um carro. Claro que, e tocamos aqui noutro ponto, que eu ouvia quando era criança. Aquela pessoa vendeu a sua alma por X euros. Haverá preço para isso? Haverá preço para isso? E quando se fala em trabalho de consciência, diz-nos não há preço. Havia uma expressão engraçada que me diziam que era: não há pessoa séria ou não séria, não há pessoa meia séria, era assim que me diziam. Ou é sério ou não é sério. Até qual é o limite? Claro que neste caso, como são vários milhares de euros porque foi um carro que foi para a sucata, podemos presumir que o comportamento humano também tenha esta influência. Quanto maior for o custo, ou melhor, a moeda de troca da sua própria consciência, essa expressão vender a alma é da sua própria consciência. Se isto impactar muito a minha vida em termos financeiros, ok, se calhar estou disposto. A perspectiva da meditação diz-nos: nunca serás livre, porque tu sabes, até podes ser bem sucedido nessa manipulação, nessa inverdade, nesse jogo que criaste para proteger algum dos teus bens monetários, mas tu sabes
E tu saberás sempre, e tu carregarás isso sempre. Essa questão do valor, muitas vezes, influencia. E eu estou a lidar com isso neste momento. Estou a lidar com uma vigarice, este sentimento de injustiça, que vem muito associado a um ato. O sentimento é de descrença perante a humanidade, que vem com a injustiça. Um sentimento de desproteção, de não segurança, de ficar sem chão, pois quando não confiamos em quem habita este planeta connosco, e surge, eu sinto no meu corpo, eu sinto aqui e agora, ao falar, no peito e nomeadamente na barriga, um vazio, uma torção, parece que me estão a torcer o estômago, quando me provocam uma injustiça óbvia. Não é falar, não é alguém falar, é eu, evidentemente, com a noção dos factos, com o que assisti, a observar isso acontecer. E não me parece que seja por ser diretamente impactado. É porque observo e testemunho isso acontecer. Claro que o nosso sentido de impacto empático nos dá isso. Quando assistimos a injustiças, sofremos. Quando assistimos a dor, sofremos. E tentamos, muitas vezes, ser solidários, fazer algo. A nossa essência é de ajudar, naturalmente, de colaborar, de querer. Claro que muitas vezes há impotência quando nos referimos a dimensões de guerras, de escândalos financeiros ou outras que estão fora do nosso campo de ação, exceto se nos dedicarmos a isso como missão. Esse reconhecimento é aqui partilhado. E no meu caso específico, eu observo o que sinto e o que está a acontecer. E como é que vou reagir perante isso? Esse é o grande convite. Onde é que eu me vou colocar? Qual é a posição que eu vou ocupar perante o facto de testemunhas e intervenientes estarem a mentir para não terem responsabilidade, para não terem que indemnizar com o que era suposto? Porque é demasiado evidente a situação do acidente, no caso. E foi evidente na altura, e as pessoas agora estão a alterar. E o convite é esse, enquanto observador e participante em simultâneo, nomeadamente enquanto observador, qual é o lugar que eu vou ocupar, que eu vou querer ocupar? Vou querer lutar por esta verdade? Vou querer me vingar? Vou querer manter-me em paz e equânime e confiar no sistema? Porque quando as estruturas falham, também as nossas próprias estruturas internas falham. Nós confiamos que há um sistema que nos suporta e nos ajuda. Como é que isto nos abala e como é que nos abala no futuro? Vamos conseguir manter-nos estruturados perante esta confiança na verdade e assumir que quaisquer que sejam as consequências que nos podem danificar, que nos podem prejudicar, nós vamos continuar firmes e fiéis à verdade. E não é uma verdade da mente, como às vezes se diz, a mente mente. Não é essa, não são histórias que a mente cria, são factos objetivos, de relação, de negociação, de um evento. E um dia talvez eu possa explorar essa questão de que a mente cria narrativas. A mente, como dizia, e referi agora a uma amiga minha psicóloga, a mente mente. É no sentido de termos atenção, de não acreditarmos em tudo o que ela nos diz, de deixarmos
um ponto de interrogação sempre no final, um talvez sempre, como equação do que a nossa mente nos diz. Mas este é o trabalho que nós fazemos. É este o trabalho que nós fazemos quando nos sentamos a meditar, quando nos encontramos em círculo e em grupo e partilhamos a nossa verdade, quando escrevemos sobre ela. Essencialmente, quando temos consciência do corpo, do sentir, pois o corpo diz-nos: essa é a verdade. Esse é o caminho. Não te deixes iludir pelas histórias da mente, por um jogo criado. Porque a mente até nos convence. A mente adora. Quando estamos num modo de sobrevivência, de jogo, de luta, de conquista, de proteção do que consideramos que é nosso, bens, família, nós mesmos, a mente cria todo tipo de enredo para nos convencer de que estamos a agir corretamente. E isto nós desenvolvemos, esta capacidade de observar e de sentir qual é a verdade. A verdade que vem da origem da criação. A outra situação foi reservar uma quinta para um evento durante 4 dias e depois pedir. E quando reservei os 4 dias, paguei o sinal dos 2 dias, depois teria que pagar os restantes 2 dias quando entrasse. E pedir para alterar as datas e para passar de 4 dias a reserva para 2 dias. E foi aceite. Então foi alterada a data. Naturalmente que a quinta não teve ninguém nesses dias porque tinha a minha reserva. Foi alterada a data, em acordo com a pessoa, foi solicitado. E em vez de ser 4 dias, passar para 2 dias e a pessoa também aceitou. No momento em que o evento ia ocorrer, fecharam-nos a porta e disseram que tínhamos que pagar os 4 dias na mesma. Isso aconteceu passado vários meses. E nós fomos surpreendidos, então, se foi aceite esse valor depois, essa alteração de datas e de dias, como assim temos que pagar? E a pessoa defendeu-se como que o valor da reserva é o valor da reserva. Eu senti-me vigarizado, injustiçado, usurpado, naturalmente, porque, no limite, se tivesse alterado 4 dias para 1, teria que pagar sempre os 4 dias. Segundo a perspectiva da outra pessoa, uma reserva é uma reserva. E agora trago um lado. Que no mesmo mês, porque este mês senti-me vigarizado 2 vezes, mas também me senti muito mais vezes grato e abençoado. E um exemplo que toca exatamente na mesma categoria, no mesmo setor, eu tinha uma reserva para o Gerês, 3 dias, e tive que alterar a reserva por um motivo imprevisto que surgiu. E claro, avisei muito em cima e tinha pago um sinal também. E avisei e as pessoas do outro lado disseram: ok, vamos-lhe dar um voucher. Porque nas condições diz que não há reembolso. E as pessoas disseram: vamos-lhe dar um voucher durante 1 ano para o sinal que você já pagou. Como 2 comportamentos tão diferentes podem mudar a nossa forma de estar na vida, com quem nos relacionamos, com quem queremos relacionar-nos e com quem escolhemos continuar a caminhar. Porque as relações têm muito disto. E falava disso com alguns amigos estes dias, com quem estive próximos, que é
que bonita que é a relação quando ela é nutrida. E que bonito é este caminho que estamos a fazer nutridos. Nutrindo-nos um ao outro, nutrindo-nos uns aos outros, cuidando uns dos outros. E inversamente, outras pessoas que, por exemplo, há 2 anos faziam parte da minha vida e que agora não fazem. Porquê? Como é que isto acontece? Porque há eventos e há fatores que nos dizem é ok, é respeitável, aquela pessoa vive a sua verdade à forma dela, que é o que eu acredito convictamente que a pessoa dessa quinta que não nos deixou entrar até pagarmos as 4 noites para ficar lá 2, vive dentro dela. Está completamente convencida de que aquilo é uma forma íntegra, correta. Porque naturalmente está, talvez, a proteger ao limite, o máximo, o seu dinheiro, o seu projeto, o seu negócio. E parte, e vive só aí, talvez. Talvez seja isso. O que é que move? O que é que nos move a viver? É isso? O que é que move exatamente outra pessoa em uma circunstância tão semelhante a dizer, ok, não ficam sem dinheiro, eu dou-vos um voucher do valor e depois vocês podem usar. O que é que move cada pessoa a tomar uma decisão diferente? Claro que muitas vezes a pessoa, como falávamos no início, há um sacrifício. Pode ter sido prejudicada em certa medida. E há algo que me surge que é, que eu também às vezes refiro, quando está tudo bem nas relações. Mas as relações revelam-se é quando há adversidades, desafios, discórdias. E aí não são só as relações que se revelam, mas também as pessoas. Pois revelam-se as prioridades das pessoas. O que é prioritário? Até onde cada um está disposto a preservar, a agarrar, a conquistar, a querer mais, a não perder o mínimo que seja em prol de uma relação, de uma solidariedade, de um entendimento em que pode haver um caminho do meio. Não tem que ser tudo ou nada. Quando há adversidades e precalços, há sempre quem perca. Há sempre quem perca, há sempre. A proposta é sempre win-win. Quando há precalços e desafios, há sempre perda. Então que bonito é quando nos solidarizamos numa relação de perda. Quando ela acontece. E dizer, estamos juntos. Vamos, por exemplo, repartir estes danos. E não culpabilizar. E não... Talvez seja isso. Não afastarmos-nos da responsabilidade total se virmos que há uma freixa ou se temos o poder para o fazer. Uma pequena fenda, que foi o caso do acidente, as pessoas encontraram uma pequena fenda para fugirem à responsabilidade, que é através da mentira, porque quando preenchem um relatório e prestam declarações podem mentir. E o caso da pessoa do hotel que pode dizer só vos abro a porta se vocês pagarem o resto, quando já está toda a gente lá. Como é que podemos usar isso? E são apenas 2 exemplos. E aí é-nos revelado. Vamos até onde? Vamos até onde? E o convite é esse, é para cada um de nós. Não é para julgar nem pôr aqui em causa o que cada uma dessas pessoas fez. Não é. Absolutamente. Porque essas pessoas agem com
com o encontro da verdade que têm, com o que acham que é, com o tipo de valores, com o modo em que estão naquele momento. E muitas vezes é ok para elas. Está bem? O grau de consciência, o grau de verdade, o grau até mesmo de solidariedade, perceber que o mundo é de todos. Que todos somos todos. O nível de separação com que se vive, o nível de jogo com que se vive, de competição com que se vive. Até onde vai a competição? E nós vemos isso tanto. Tanto. Porquê que há tanta fiscalização? Por exemplo, com doping. Porquê que há tanta fiscalização, por exemplo, com impostos? Porquê que há polícia no limite? Porquê que as pessoas precisam de ser fiscalizadas? Precisam de ser ameaçadas sob multa ou sob um castigo se os valores estivessem desenvolvidos ao ponto empático de que eu não posso prejudicar o outro à minha custa. Eu vou me entender com o outro. Eu vou ser solidário porque eu não quero. Eu não quero. Eu não quero ter esta sensação de que consegui vencer o outro, consegui conquistar um pouco mais e ganhar mais um pouco à custa do outro. Eu não quero ter esta sensação. Não me serve. Eu não posso viver assim. Não quero viver assim. Quando é que estas prioridades se invertem? Será que é preciso fazer trabalho de consciência e de meditação? Será que os valores educacionais culturais são suficientes e ficaram bem intrínsecos? O que eu observo é que é tudo junto. É o fator cultural, social, educacional. É o fator sensitivo que te diz: sente. Não fiques só na mente. Sente o impacto que isto tem e age a partir daí. E é o fator de intenção, de eu quero desenvolver uma vida mais livre. Porque peso na consciência não é liberdade. Porque adquirir e conquistar coisas por cima dos outros, calcando outros, não é liberdade. Nem é liberdade, nem é o que eu faria. Eu não posso agir os outros perante os outros como eu não agiria com os meus filhos, por exemplo. Mas aqui entramos vamos chamar-lhe noutro capítulo, porque mesmo aí há muitas relações de amor que ficam em causa por motivos de integridade, de interesse, de chico-espertismo, de aproveitamento. Até onde está? Até onde vai o limite? Até onde vai o limite de querermos mais à custa dos outros, à custa do planeta, à custa dos outros seres, à custa, essencialmente, da nossa paz interior? Como é que se cultiva a paz interior e depois consegue conciliar com o que estamos aqui a falar? Porque é isso que nós tentamos fazer em meditação, em trabalho de consciência, em trabalho de partilha de liberdade, de resolução de traumas, de reconhecimento emocional, de trabalho profundo. Como é que eu posso continuar a viver
depois não consigo. Então a raiz fica cortada. Muito obrigado por teres escutado mais este episódio. Um abraço no coração. Até já.